Fala, minha tropinha, mais um vídeo, mais um ensinamento para se conectar com o sagrado interior, com o eu divino. Nesse vídeo de hoje a gente vamos estar mostrando como quebrar lealdades invisíveis, padrões de comportamentos que nos prejudicam. Para você que já nos conhece, já vai deixando os comentários e já deixe aquele like maravilhoso para estar nos ajudando nessa plataforma maravilhosa. Está nos conhecendo o nosso trabalho. E para você que não nos conhece, já se inscreve no nosso canal, porque tem vídeo novo toda semana. E bora de ensinamento, porque aqui nós não podemos parar, minha tropa. E para começar o ensinamento, você tem que ter clareza de que às vezes, minha tropa, a vida da gente passa e a gente carrega pesos. Pesos que nem é seu. E que muitas das vezes a gente acha que aquilo é a nossa própria personalidade, que aquilo é nosso. E você acha que aquilo é o seu jeito. Você tem na sua cabeça e acredita que aquilo é o azar, que aquilo é o destino, minha tropinha. Mas não é bem assim que as coisas se encaixam, tá? O que ocorre, minha família? Muitas das vezes nós carregamos lealdades invisíveis, padrões de comportamentos antigos das nossos ancestrais. Digamos quem são esses ancestrais. Pais, mães, e aí você vive repetindo um medo que não começou com você. Você vai repetir um outro padrão que não é seu, um padrão de escassez, um padrão que veio antes de você. Você vai repetir um relacionamento tóxico por causa de que você conviveu vendo o relacionamento dos seus pais, né, daquela maneira. Você repete a culpa, você repete a raiva e assim você repete uma vida difícil. E o pior de tudo é que você acredita que essa vida é normal. E você continua repetindo o abandono, você continua repetindo a sensação de que prosperar é errado, porque os milionários são tudo pilantra, não presta, mas está tudo dentro de você. Que é perigoso demais você chamar isso de vida normal, porque isso não é uma vida normal. E é perigoso demais você continuar acreditando que carregar isso faz parte da sua vida. Não. Carregar a dor não faz parte de você. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. E isso aqui é para você quebrar hoje esse padrão. Lealdade invisível é quando você faz parte de uma história e continua preso àquela história, sem querer se libertar daquela história. É assim, ó. Às vezes você para pensar que para pertencer a uma família, a pessoa tem que viver num processo de humilhação. Que para pertencer a uma família, a pessoa tem que se diminuir. Que para pertencer ao pai, ele não pode prosperar mais do que o pai. Porque para pertencer à filhinha da mamãe, ela sente que cresceu, mas abandonou a mãe por ter crescido. Então é coisas inconscientes, minha tropa. É coisas que está guardado no inconsciente. Consciente é o que está vendo. Então o que está vendo é o que está mostrando para você hoje. Que muitas pessoas, para não ser rejeitada, ela engole aquilo que ela deveria falar. E tudo isso só acontece de forma silenciosa. Aonde? Ninguém fala. Ninguém fala. Eu vou repetir o padrão do meu pai e vou me limitar a ganhar mais dinheiro que meu pai. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Eu vou ficar a vida inteira sendo a menininha da minha mãe para não se tornar uma mulher, porque minha mãe vai mandar na minha vida. Ninguém fala isso. Ninguém fala essa realidade. Ninguém fala assim, ó, de verdade, eu vou viver limitado porque o pouco é bom. Não. Essas pessoas vivem sonhando muito, vivem sonhando com a liberdade, mas não conseguem porque o padrão está dentro. E como está internamente, elas não conseguem ver, elas não agem. E aí a pessoa começa a viver como se tivesse uma dívida, como se tivesse que crescer, mas ela não consegue crescer porque ela está travada internamente. É interno, é dentro dela, está preso. Ela quer prosperar, mas ela sente culpa quando ela vê que o pai dela não prosperou tanto, mas é inconsciente. Ela quer paz, mas ela cresceu num lar onde tinha conflito, guerra. E aí ela carrega peso de culpa. Ela carrega o medo. Ela carrega a insegurança. Ela quer a liberdade, mas ela carrega aqui dentro uma prisão emocional. E aí fica aquela pergunta que todos sempre falam para mim, né, nos comentários. Por que minha vida não anda para frente? Porque talvez a sua vida está sendo construída, a sua nova história que você está construindo,
Você está construindo ela através de comandos antigos, através de padrões repetitivos dos seus pais. E você continua a repetir eles diariamente. Gente, coloca isso na cabeça de vocês. Honrar a família não é repetir os mesmos padrões. Honrar o seu pai não é copiar o que ele fez. Você tem que ser melhor do que o seu pai. Você é a personificação. Honrar a sua mãe não é carregar todo o sofrimento que você viu ela passando durante o relacionamento da sua infância. Que ela não tinha ninguém para desabafar. E ela desabafava com você. Honrar quem veio antes de você é: eu vejo a sua história. Eu reconheço. Eu respeito. Eu honro. Mas hoje, consciente, eu escolho não repetir mais. Eu escolho quebrar o padrão. Essa é a chave da virada. Você escolher. Porque enquanto você confundir o amor com a repetição, você vai continuar preso à dor. E o amor não é se destruir. O amor não é provar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa que você pertence. O amor não é viver pequeno para ninguém sentir que você está desconfortável naquela situação. Não, o amor é comunhão. O amor não é abandonar a sua vida própria para carregar o peso da sua mãe, o peso do seu pai, o peso do seu filho. Às vezes, a maior honra de uma geração, de uma linhagem, é quando a gente faz diferente. E fazer diferente é quebrar um ciclo, é transformar, é transmutar, é pegar a escassez e transformar ela em direção. É transformar aquele medo que te aprisionava e mesmo com medo você dá um passo de cada vez na sua vida. É transformar aquela raiva em consciência e fazer com que essa consciência te mostre por que você ficou nervoso, aonde foi a ferida que tocou. É pegar o seu abandono e transformar em comando. E comando começa quando você começa a decretar. Começa a decretar o que você deseja. Começa a prestar atenção na sua fala. E não adianta só dizer assim, eu quero mudar. Você tem que verbalizar, sentir, reprogramar diariamente e se permanecer dentro daquele padrão repetitivo, porque foi por repetição que você está assim, da mesma maneira que você se encontra hoje. A pergunta que eu vou te dizer é: você já se perguntou aonde eu estou vivendo uma história que começou com os meus pais e não comigo? Você já se perguntou por que tem gente que não consegue reconhecer o meu valor? Porque internamente você não se reconhece, só que você ainda não aprendeu isso. E por você não reconhecer o seu valor, entra a parte financeira e você não consegue receber aquilo que você é merecedor. Porque você não consegue se posicionar internamente. Por exemplo, se você fala e você aprendeu no passado, foi cobrado pela mãe, pelo pai, através de falar, quando você for falar quando é adulto, vai ficar um trauma ali de que falar gera punição. Que você precisa sofrer para ser aceito. Tem gente que não consegue descansar porque cresceu dentro de um lar ali conturbado, vendo o mundo, vendo os pais tendo que sobreviver, acordar e não trabalhar, naquela correria toda. E aí essa pessoa não tem descanso. E ela cresce repetindo o mesmo padrão. Ela é igual a mãe, é igual o pai. Nossa, menina trabalhadeira. Ela herdou aquilo. De tanto ela ver aquela repetição de briga, instabilidade, insegurança. Ela carrega uma culpa. Mas isso que eu tô te revelando não é para você culpar a sua família, não. Não é para você atacar seu pai. Não é para você atacar sua mãe. Não é para você virar vítima da família. É para você fazer diferente. Porque quem observa faz diferente. Enxerga o comando oculto que você tem se perdido. Porque existe um comando dentro da gente e existe um padrão interno. E a partir do momento que você encontra esse comando, você começa a enxergar com mais clareza. E você começa a honrar quem veio antes de você. Porque os seus pais te deram aquilo que eles eram capacitados a te entregar. Mas hoje você tem a escolha diferente. E essa escolha é: eu reconheço de onde eu vim, mas eu não preciso repetir mais esses padrões.
É um bom começo. Isso é maturidade espiritual. É você começar a decretar na sua vida. Isso é consciência aplicada. Não é você fingir que não reconhece de onde você veio, não é você fingir que não reconhece a sua origem, não, é você reconhecer a sua origem, o lar que você veio. Não é romantizar a sua dor, mas é reconhecer, é se abraçar. Não é negar a própria história de maneira nenhuma, porque isso não vai fazer com que você alcance um novo nível. O que vai fazer você alcançar um novo nível é você olhar a sua história com muito respeito, com muito carinho e fazer diferente dali pra frente. Eu escolho outro caminho. Eu escolho não estar mais estagnado de maneira nenhuma. Eu escolho perdoar. Eu escolho criar agora uma nova identidade e desfazer essa lealdade invisível que eu carreguei durante todos esses anos e eu não sabia. O primeiro passo é identificar o padrão. E aí você tem que se perguntar, porque tem várias perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que você pode estar fazendo para você é: onde eu estou repetindo o padrão que se repete na minha família? Então, vamos começar. É a falta do dinheiro? É o relacionamento difícil? É o estado de abandono de não ter um pai, de não ter uma mãe? É a traição, que você viu sua mãe traindo, que você viu seu pai traindo? É o silêncio, que você foi obrigado a se calar? É o medo de crescer mais do que sua mãe, mais do que seu pai? Ou é a raiva acumulada? Tem várias formas. Tem outras perguntas. É gente que nunca consegue sustentar a nova versão. São pessoas que querem prosperar, mas têm medo de prosperar pelo medo interno. Tem várias perguntas. Mas para isso você tem que se olhar sem julgamento. Sem julgar a sua família. Então eu te ensinei a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que fazer é observar onde esse padrão está aparecendo na sua vida hoje. Porque não adianta só você falar da sua família e não observar o padrão onde ele está aparecendo em você. Por exemplo, teve um momento que eu estava falando com a minha companheira e ali eu senti uma dor interna. Eu reconheci o padrão. Então eu vi aonde o padrão estava aparecendo. Então pode ser que esse padrão apareça quando você está fazendo a comida, com o seu esposo, no trabalho. Então você vai começando a reconhecer o padrão. E reconhecendo que você se ama, que você merece o melhor. Na forma como você entende, na forma como você vê. E como é que o padrão aparece? O padrão pode aparecer quando você vai cobrar seu filho ali, o padrão pode aparecer de outra maneira quando você tiver que se posicionar em falar algo. Como eu estava falando, muitas pessoas fogem de falar, muitas pessoas não têm coragem de verbalizar, então isso faz com que as pessoas se diminuam internamente, né? Fazendo com que ela não alcance. Então ali nós já identificamos o padrão. Terceiro, você tem que separar aqui dentro, no mental, o que é família, o que é amar a família e o que é a dor da família. E que você não é a dor da família. Você pode respeitar os seus pais sem carregar essa dor. Diferentemente de você querer colapsar os dois, carregar a dor e carregar ali a sua origem de dor e viver presa nela. Aí você vive repetindo um padrão. Então você faz o quê? Repete dentro de você, com autoridade, o que você reconhece. E o que você reconhece? Eu reconheço a dor. Essa frase é simples, muito simples, mas ela é forte. Eu vejo e eu reconheço a sua dor. Essa dor não é minha, essa culpa não é minha. Ponto. Quarto, você tem que tomar uma atitude daí pra frente. Que depois que você viu o padrão, depois que você já sabe como agir, você não pode continuar leal a essa era da escassez que agia na vida da sua família, que agia na vida dos seus pais, que agia na vida dos seus tios, dos seus avós. Então essa era tem que ser quebrada, assim como a era do silêncio, porque existe lealdades. Se a lealdade era com medo, você tem que quebrar, dar os primeiros passos, com a certeza ou sem a certeza. Você tem que caminhar. Se a lealdade era no abandono, aí seu pai te abandonou, você arrumou um marido que estava te maltratando porque você não teve um pai, você tem que começar a quebrar. Se você fez uma promessa para você, comece a cumprir. Se a lealdade era no caos, comece a se organizar, organizar sua vida, organizar sua casa, o seu lar interno. A quebra do ciclo, ela não acontece só na mente, ela também acontece no físico, nas atitudes. Então temos de ter atitudes no dia comum. No dia como um vídeo desse chega para você e após esse vídeo você começa a agir diferente, numa pequena escolha, numa pequena decisão, na sua postura.
em sustentar o seu olhar, de dizer não e se manter firme, por mais que aquilo faça você se desequilibrar por dentro. É o começo. E o novo ele traz uma força de algo especial, algo que traz ali um aceleramento, um cardíaco. Então você tem que gravar isso dentro de você. Você não nasceu para repetir esse padrão automático da sua família. Você veio para quebrar esses padrões. Você nasceu com a chance de transformar a linhagem, a sua geração. E isso exige coragem. Porque quando você começa a mudar de verdade, internamente, existe uma parte sua que vai te culpar por você estar mudando. Existe uma parte sua que vai querer te julgar por você estar abandonando. Vai querer falar que você está traindo da onde você veio. E vai até parecer mesmo que você está abandonando sua origem, que você vai estar deixando todo mundo para trás. E de verdade uma parte tem que ser deixada para trás. Porque senão você não vai chegar onde você quer, você não vai muito longe. E aí o passarinho volta pro ninho. Mas às vezes o sinal não é errado. Às vezes o sinal é certo. Seguir em diante, quebrar o padrão antigo que você estava vivendo. E isso traz com que você ganhe o controle. E a partir do momento que você ganha o controle, uma nova fase da sua vida começa. E essa nova fase assusta. E tá tudo bem. Tá tudo em paz. Porque essa nova fase precisa ser reorganizada pelo construtor da sua própria história, que é você. E o velho eu? O velho eu, ele pode querer aparecer várias vezes. E ali você começa a lutar. Você começa a permanecer. Respira. Olha a história de onde você veio. Olha o quanto você quebrou padrões. Olha aonde você deseja chegar. E ali você se permanece no seu ponto. Sem se desequilibrar. E quando vem a saudade do pai, quando vem a saudade da mãe, quando você sentir que está desrespeitando, lembra. Eu honro. Mas eu não carrego. Eu vejo. Mas eu escolho hoje outro destino. Lembra? Comandos. E isso é libertação interna. Você comandar, verbalizar e começar a agir, a sua vida começa a mudar. A pergunta, tropa, na real hoje, é: aonde você ainda está carregando lealdade invisível? É escassez? É culpa? É medo de crescer? Aonde está escondido? Porque existe. Você que chegou nesse vídeo, existe. É medo de ser visto? É a dor de ser maior do que seu pai? Ou é a dor de ser abandonado pela mãe? Ou é a dor de não ter tido um pai? É a sensação de que você não precisa, você não merece? Ou é a sensação de que você tem que sofrer mais para pertencer àquela família? Essa é a realidade. Videozinho chegando no final e eu vou pedir para os meus manos, minhas irmãs e irmãos, deixar aí nos comentários aonde você vê na sua vida que existe um padrão antigo, que existe um padrão que ainda continua vivo dentro de você. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no meu canal. Não deixe de se inscrever, porque aqui os conteúdos são sagrados e é para algo. E é claro, se você sente que precisa sair do caos interno e quebrar esses ciclos repetitivos, esses ciclos familiares, essa frequência de escassez e recuperar a clareza, voltar para o comando e voltar a governar a sua própria vida, conheça a minha mentoria, Unzai Otaku, o link vai estar na descrição, minha tropa, e gratidão mais uma vez e até o próximo vídeo.